Bom, vamos lá, pessoal. A palavra que Deus colocou no meu coração, ela já foi lida muitas vezes por muitas pessoas. Todavia, Deus, essa semana, a gente tem passado por muita luta e eu tenho buscado em Deus aqui resposta para aquilo que a gente precisa. E Deus falou comigo de intimidade. Nem sempre aquilo que buscamos e pensamos é aquilo que Deus tem para nós. O texto é João 3,16. É um texto lido muitas vezes, mas cada vez que nós lemos esse texto, ele deve ter uma interpretação no coração de cada um, e aquilo que Deus colocou no meu coração dessa vez é o que eu vou dividir com vocês. Vamos lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Bom, quando eu estava orando, Deus falou comigo nos meus pedidos de oração. Deus me fez entender que qual preço foi pago. Por que a gente sempre está pedindo a Deus algo que nós mesmos criamos ou plantamos, conforme a lei da semeadura, aquilo que você é livre-arbítrio, o plantio, mas com toda certeza a semeadura ela vem. Você planta, você vai colher. E muitas das vezes nós atribuímos a Deus esses nossos fracassos, essas nossas decepções, quando aqui ele está dizendo que o que ele fez por nós, ele deu o seu único filho, o Filho unigênito, para que eu, você e você, a minha casa, fôssemos salvos. Você pode entender isso perfeitamente, Júlia? Você consegue entender amor maior que esse? Deus tendo dado o seu único filho para que nós fôssemos salvos? Hoje nós vivemos um tempo diferente, um tempo de pandemia, onde isso nos trouxe para dentro de casa, nos colocou um monte de problema. Hoje esse problema é de ordem mundial, e nós atribuímos esses problemas a Deus, fazendo os nossos pedidos. Eu não estou falando aqui dos meus problemas pessoais, porque no mundo do empreendedorismo a gente está vivendo dificuldade de luta financeira, enfim, tudo aquilo que todo mundo hoje está passando. Mas nós vamos lá orar. E o que a gente ora toda vez que a gente está na igreja, que a gente vai no nosso quarto? É sempre pedindo a Deus algo do nosso interesse. E quando Deus me deu esse versículo, que muitas vezes já foi pregado por muitas pessoas, Deus falou comigo de intimidade. Filho, será que você tem intimidade comigo para entender o que eu já fiz por vocês? Por você, pela sua casa, pela sua família, pelas suas filhas? Por essa nação que hoje, que se tivesse intimidade comigo, pudesse entender esse versículo verdadeiramente como ele é. Deus deu o seu único filho para que nós fôssemos salvos. Quem de nós teria tanto amor? Quem de nós teria tanto amor para dar um filho para a morte, para sofrimento, para que, ainda que você tivesse outro, fosse salvo? Eu tenho duas aqui, Júlia e Valentina. A minha pergunta é, será que eu teria coragem de dar uma para salvar a outra? Será que eu teria coragem de dar outra para salvar uma? Com todo o amor que eu tenho de pai por elas. E aí eu pergunto para Fernando, que já está se emocionando aqui, tu teria coragem de dar tua filha para salvar outra? E Deus já fez isso por nós. E no auge da nossa ignorância, da nossa falta de fé, nós vamos orar, nós pedimos a Deus sempre algo que é do nosso interesse, que é o problema que a gente tem naquele momento, transportamos para Deus para que Ele resolva, para que Ele busque. E Deus falou comigo, busque intimidade comigo, para entender o que está aqui. A palavra fé vem por ouvir a palavra de Deus. Muitos pregadores já falaram sobre esse versículo, nós já escutamos sobre ele muitas vezes, e aí Deus falou comigo sobre isso, e por isso eu fiquei tão incomodado de falar com vocês nesses 2 dias. Eu falei, Deus, vou dividir isso com a minha família. Que quando nós vamos à igreja, nós buscamos na nossa liderança
algo que vai ser dito, que vai nos confortar, e Deus quer que nós busquemos intimidade com Ele. Intimidade é buscando, como nós fizemos essa semana inteira, orando, jejuando, buscando a palavra, e nós conseguimos, dentro dessa pandemia, um momento lindo de fé, como estamos aqui hoje em volta da nossa casa. No vídeo não dá para perceber, mas existe um som de funk, um som de pagode, uma atmosfera toda contrária ao que a gente vai fazer agora. Antes da gente começar esse culto de ação de graça a Deus, uma pequena desentendimento de como é que vai ser feito, e Deus vem dizer para a gente que Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que nós fôssemos salvos, e nós não entendemos isso, de maneira que isso precisa ser entendido, precisa ser colocado no nosso coração daqui para frente. Nós precisamos entender como família que Deus deu o seu único Filho para que nós fôssemos salvos, e que nenhum problema hoje vai nos fazer sucumbir. Se Ele deu já o seu Filho, sofreu para que o nosso pecado fosse salvo, por que nós o tempo inteiro murmuramos, buscando resposta? Quando nós buscamos intimidade, temos que buscar a face do Senhor. Eu fico constrangido, eu já falei para vocês, tenho caminhado com 2 homens de Deus simples, e essas pessoas que não têm nada de valor, nenhum bem material, mas quando eu vou naquele monte com eles, eu chego lá e eles começam a orar com Deus, eu vejo a janela do céu abrindo e aquelas pessoas orando, e eu vejo uma conexão direta com Deus. 2 homens simples, e quando chega a minha vez de orar, eu fico constrangido, porque não são palavras bonitas, não são eloquência, não é conhecimento, não é dinheiro, não é carro, não é posição que você tem no mundo secular, não é nada disso, é intimidade com Deus. O que Deus quer de nós é intimidade. Está entendendo, filho? Intimidade. O que nós precisamos fazer pela nossa fé, buscar a Deus todo dia. Buscar intimidade com Deus para entender um versículo como esse, tão importante na Bíblia, onde todo mundo fala o tempo todo, mas em que, se eu tivesse que essa pregação tivesse ter um título, seria: qual o seu grau de intimidade com Deus? Para entender algo tão precioso que Ele já fez, que é amor maior que esse. Deus deu o seu único Filho para que nós fôssemos salvos. E aí, nesse momento, eu entendo que quem daria o seu Filho para salvar alguém? Que amor é esse? Incondicional. Que amor é esse incondicional? Eu vejo pessoas indo para a igreja, se preparam e vão para a igreja, para chegar lá na igreja, em vez de buscar a face do Senhor, intimidade com Deus, vão buscar aquilo que o pastor vai falar que vai ser errado para criticar, vai buscar a roupa do vizinho do lado. O que mais me entristece nós somos de uma igreja grande, quando a gente entra na igreja e o pastor está pregando, nós sentamos no último banco, as pessoas na frente começam a mexer no celular e ali ficam mexendo o culto inteiro no celular. E como é que buscam a face de Deus? Mas depois vão lá pedir: Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, me dá isso, me dá carro, me dá fé, cura minha enfermidade. Mas Deus já deu o mais importante, que foi a vida eterna, a nossa salvação nesse momento de pandemia. Eu acho que a gente tem que daqui para frente entender que esse versículo está nos dizendo que nós não vamos perecer no coronavírus, que ele não vai nos abater, porque nós vamos buscar a face do Senhor. Porque toda hora ele vai me perguntar qual é o nível de intimidade que você tem com Deus para entender isso, para ter fé. Nem sempre nós vamos entender que Deus vai falar ou vai fazer como nós queremos, porque Ele está pedindo que nós tenhamos intimidade com Ele primeiro. Intimidade é entender isso aqui que Ele já deu para a gente. Vocês podem imaginar o sofrimento na cruz do Calvário. Eu não sou pregador, longe de mim isso, mas eu queria dividir com vocês e gravei para que, se um dia eu precisar passar para alguém, eu vou passar aquilo que a gente está passando, tanta luta, mas sem a gente aqui fazer apelo, sem a gente fazer a nosso favor, sentimentalismo. A gente está falando aqui da Bíblia. A gente está buscando, hoje é sábado, 9 de março, em volta da gente tem muitos pagodes acontecendo, nós estamos aqui buscando dentro de casa, como fizemos a semana inteira.
para que Deus venha nos consolar, nos confortar. E se Ele quiser resolver as nossas dificuldades, Ele vai resolver, mas se não, Ele aqui já fez o mais importante, nos preparou para a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que nós sejamos salvos e tenhamos vida eterna. Nós precisamos buscar intimidade. Quando eu estava orando, Deus falou comigo: filho, para de pedir, busca a minha face, busca intimidade comigo. Eu estou falando para você aqui desses homens que tem me ajudado. Nós somos uma igreja que existe uma liderança, o nosso líder é um homem de Deus, e que tem muita intimidade com Deus, mas as pessoas vão lá e com certeza vão criticá-lo. Vocês são exemplo aqui, já vou finalizar. Ontem a gente estava aqui trabalhando, eu e Fernando, e de repente eu recebi uma mensagem. Essa mensagem era para fazer um trabalho social lá na igreja. E aí, com pouco recurso que eu tinha, eu fui lá para atender o pedido de Deus. Chegando lá, eu fiz aquilo que tinha que ser feito, encontrei o nosso líder, um casal que eu acho que é, sem citar aqui o nome de ninguém, pessoas separadas, pessoas santas. E aí, no auge dos meus problemas, eu fui contando das 5 opções que eu tinha para resolver o problema. E aí, esse nosso líder lá falou para mim: ó, isso aqui você esquece, isso aqui não vem de Deus, isso aí é cilada do inimigo. Pessoas usadas por Deus que decidiram ser separados. Um dia eu perguntei: irmão, por que você não tem filho? Ele me respondeu: porque nós decidimos como casal que teremos filhos na fé. Olha quanta intimidade. Talvez essas pessoas já entendam isso aqui que eu passei a entender. Está entendendo, Júlia? Está entendendo mesmo? É isso que eu queria dividir com vocês. Deus busca da gente intimidade. Aí no auge da conversa, o irmão falou para mim: ó, o caminho que você tem talvez não seja esse. Você esperava isso de uma liderança que não era. Uma liderança não é para isso. Uma liderança é para outra coisa, para te cobrir espiritualmente. Então não se decepciona, cria outra alternativa, cria outra saída. E eu vim de lá e vim feliz por isso, porque a gente às vezes se decepciona, o inimigo vem falar em nosso ouvido: ó, vai lá, faz outra coisa, faz isso aqui, que esse caminho é mais ou menos como Jesus tentado por Satanás no deserto: ó, prostra-te diante de mim que te darei todas as nações. Então, é isso que eu quero que a gente busque no nosso santo culto lá, intimidade. Talvez eu tenha esquecido de falar alguma coisa, mas a minha pretensão não é essa, era simplesmente expor o que Deus colocou no meu coração. Entendeu, filhas? Esse vídeo que vocês estão assistindo aqui, eu tenho aqui do meu lado a minha esposa Fernanda, aqui a minha filha Júlia, minha filha Valentina, e esse culto a gente tem feito diariamente. Mas o que Deus pediu para que nós fizéssemos era buscar a sua face, trocar o alvo, trocar o escopo, parar de pedir. Pessoas que vão para a igreja só para pedir. Eu imagino que o inimigo de nossas almas vai junto com essas pessoas, monta uma barraca fora, faz churrasco e fica esperando. Quando eu voltar, eu volto junto, porque não tem intimidade com Deus, não busca, só busca pedir. E não busca Deus. E o verdadeiro Deus da Bíblia essas pessoas não buscam. Infelizmente. Que eu consigo alcançar algumas pessoas que entendam que o Deus da Bíblia está pedindo que nós tenhamos intimidade com Ele, que nós não precisamos temer a esse coronavírus que tem nos assolado, tem nos oprimido. Claro que nós não vamos sair por aí sem máscara, desobedecendo as ordens das autoridades, vamos cumpri-las, mas que nós tenhamos fé nas nossas casas, entendendo que nós não seremos atingidos. A Bíblia nos garante isso: 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos porque temos fé. Nós temos um Deus que deu o seu único Filho, porque por tanto amor por nós, como Ele vai deixar esse vírus nos abater? Povo de Deus, não vamos ser abatidos, porque Deus nos garante aqui em João 3,16, porque Ele deu o seu único Filho. E a minha pergunta é: qual é o seu nível de intimidade com Deus, para que você entenda isso da maneira correta? Busca o Senhor, busca a face do Senhor, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas nos serão acrescentadas. Em nome de Jesus, eu peço que meus irmãos que vão ver esse vídeo, que busquem a Deus de todo o seu coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o teu coração. É isso que eu e a minha casa temos feito em meio a tantas lutas, tantos problemas.
o coração sangrando, mas nós viemos aqui hoje trazer essa mensagem de cruz para que eu e a minha casa possamos ser salvos. Eu quero dividir isso com os irmãos que tiveram a oportunidade de ouvir e ver esse vídeo. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde. Busquem a face do Senhor, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. Está escrito, busca a intimidade. A intimidade a gente só encontra, infelizmente, quando a gente tem um problema, quando a gente está paralisado, porque no meu caso aqui, dia de 24 horas que eu trabalhava 23 e agora não consigo trabalhar uma. Estou no home office com meus negócios todos parados, mas enquanto eu buscar a face do Senhor, Ele não vai me desamparar. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos vocês, que esse vírus não chegue à nossa casa, à nossa família, que haja cobertura espiritual a essa nossa cidade, ao nosso estado, ao nosso país. Que Deus abençoe a vida dos nossos políticos, que eles possam, sem brigar, fazer aquilo que é melhor para o povo. O povo clama por socorro. Que Deus abençoe as famílias que perderam os seus entes queridos, aqueles que estão no leito de hospitais, que sejam curados em nome de Jesus, porque há poder no nome de Jesus, no sangue de Jesus. Nós declaramos como família agora a cura de todos os enfermos, que esse índice aumente muito de curados, e aqueles que estão nos respiradores que saiam, em nome de Jesus, Deus. Que o teu povo vai buscar intimidade contigo, seja salvo, seja curado e busca a tua face em primeiro lugar. É o que nós te pedimos, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus.